Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta segunda aula, nós vamos dar continuidade ao tema proposto na primeira, aprofundar aqui essa premissa, essa base na nossa consciência, para depois propor a você um exercício muito concreto de vida espiritual, de conversão, tá bom? Estávamos falando de São José, um homem cheio das virtudes, um homem prudente, um homem que governava a sua casa com prudência e com sabedoria, com reta intenção em todas as coisas. Por isso alcançou alto grau de santidade. A prudência, como disse antes, é uma virtude cardeal. E existem virtudes anexas a essas virtudes cardeais. As 4 virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Existe uma filha da virtude da prudência, que é a chamada virtude da ordem. Ordem. Ordenar a vida, ordenar as coisas, ordenar o tempo, que é nada mais nada menos do que o tal do governo de si mesmo, como o padre Garrigou Lagrange nos ensinava. A virtude da prudência nos ensina a governarmos a nós mesmos. E existe um grande santo da igreja, que eu gosto e admiro muito, São José Maria Escrivá, que escreveu alguns livros. Um deles é esse pequeno livreto aqui, O Caminho. Essa minha edição aqui é antiga. O livro Caminho, de São José Maria Escrivá, nos fala algo muito interessante nos pontos 79 e 80. Olha o que ele diz. Ele coloca uma interrogação. Virtude sem ordem? Estranha virtude. Toda virtude nos leva a um ordenamento de nós mesmos, da nossa vida. Ele segue dizendo: quando tiveres ordem, multiplicar-se-á o teu tempo. E, portanto, poderás dar mais glória a Deus trabalhando mais a seu serviço. Quando você desenvolver a virtude da ordem, você vai perceber que tempo você tem. Capacidades você tem. A graça de Deus você tem. Só estava tudo um pouco bagunçado. A virtude da ordem nos coloca em ordem. E é isso. A ordem é filha da prudência. Uma pessoa prudente governa a si mesma, no sentido de que ela ordena a sua vida. Vamos analisar aqui de uma maneira muito breve, muito rápida, as dimensões da nossa vida, tá? Existe uma dimensão pessoal, a dimensão do eu, no aspecto físico, ok? Mas também no aspecto psíquico, emocional. Existe o meu temperamento, como falamos no curso passado, o meu caráter, a minha personalidade, a minha afetividade, minha sexualidade. Existe a minha dimensão mais profunda do inconsciente, etc, etc, etc. Existe a questão da autoestima, de como eu enxergo a mim mesmo, como eu me olho. Existe também uma realidade da relação entre eu e Deus e o outro e etc, que é a dimensão pessoal, social, fraterna, afetiva mesmo. Além disso, existe uma dimensão de uma construção externa na minha vida, na sua vida, que é a dimensão acadêmica, profissional. Eu estou adquirindo algo para mim, mas é para também servir ou me colocar a serviço do outro. Para que o homem trabalha? O homem no sentido amplo, né? Homem e mulher. Para que trabalhamos? Qual é o propósito disso? Quando olhamos para São José, nos inspiramos nessa virtude, sermos pessoas virtuosas no trabalho. Mas para quê? Qual é o sentido de trabalhar? Ter dinheiro? Não. Isso é uma consequência natural, mas não um fundamento. O fundamento do trabalho nunca será o lucro do dinheiro. É o que então? Qual é a base? Qual é o sentido de trabalhar? Qual é o sentido de estudar? Qual é o sentido de nos aplicarmos a algo? Pense nisso. Eu não vou dar a resposta. Eu peço que você complete essa resposta. Mas eu já dou uma indicativa. O sentido do trabalho não é o teu salário. Ok? O sentido do estudo não é o teu diploma. Então, para que estudamos e trabalhamos? Qual é o sentido disso? Pense, tá? Mas além desta área
de dimensão acadêmica e profissional na nossa vida, nós temos uma dimensão gigante, que é a dimensão espiritual, que precisa ser colocada em ordem também. Não só a questão do rezar, da vida de oração, mas também do nosso envolvimento com Deus, na missão, na igreja, nosso engajamento com a própria religião, nosso compromisso de fé, nossa vida em comunidade. Não vivemos sozinhos, vivemos entre irmãos. Existe junto disso uma realidade de um chamado divino na nossa vida, que parte de uma escuta pela vida espiritual e de uma inserção na vida comunitária da igreja, que é um chamado específico, chamado vocação. Seja ao matrimônio, seja ao celibato, à vida religiosa, consagrada, ao sacerdócio, etc. Ok? Então, existem tantas realidades, tantas dimensões na nossa vida humana, e todas elas precisam ser colocadas em ordem. É claro que nós entendemos que o Espírito Santo age em nós e nos ordena. Tudo vem de Deus, começa em Deus e volta para Deus. Mas no processo existe a nossa parte, o nosso empenho, a nossa participação, que é o processo da virtude. Eu posso pedir: Deus, me liberta, me cura, me dá a graça, me alimenta, mas se eu não estou disposto a viver nessa graça, ou seja, a exercer as virtudes para me manter na graça, essa graça se dissipa, se perde na minha vida. Vou trazer um exemplo mais simples. Você vai lá no fim de semana para a igreja, faz um belo de um retiro, vive uma experiência forte de encontro com Deus. Chega em casa cheia da graça de Deus. E na primeira oportunidade você tem uma briga dentro de casa, um problema familiar. Às vezes uma picuinha, uma coisa desse tamanho, mas estoura um falatório que vai se tornando um furacão e vira uma briga. Por falta de virtude, você perde o controle, o domínio de si, a ordem. E simplesmente você peca, ofendendo as pessoas, maltratando, ferindo. E ali você perde aquela graça recebida naquele belíssimo retiro. O problema está em Deus? Não. Está na graça? Não. Está em você, que não é virtuoso o suficiente para se manter na graça. Porque se fosse, você teria prudência diante daquela realidade, equilíbrio, temperança. Você colocaria aquela situação em ordem. Mas não. Por falta de virtude, você perde a graça. Entende como é importante uma vida virtuosa para colaborar com a vida da graça? Junto disso, dessa ideia da virtude da ordem que São José Maria Escrivá nos apresenta, nós podemos voltar agora para o patrono da igreja, São José, com esse nosso livro querido. E olha, o autor nos apresenta um pouco do que José fez como homem, como chefe da casa, como pai de família. Olha que interessante. Esposo da Virgem e mãe, ele, José, dissipará por sua presença as suspeitas que podiam surgir na alma dos juízes, o nascimento de um menino fora das leis ordinárias do matrimônio. Demais, José cercará esta Virgem Imaculada de toda a sua afeição virginal, a ajudará nas necessidades da vida, a consolará em suas dores e será sempre o seu companheiro inseparável. No relacionamento de São José com a Virgem Maria, ele é um homem virtuoso ao extremo e está sempre pronto para dar a vida. Por quê, meus irmãos? Porque ele alcançou um ordenamento na sua vida, e isso é a santidade. Ele alcançou uma vida extremamente ordenada. Tudo em sua justa medida, em seu tempo. É uma vida assim, constante. Não é aquela bagunça, uma hora eu estou lá em cima, outra hora eu estou lá embaixo. Não, uma vida firme, constante, virtuosa. Ele é o Pai nutrício do Verbo encarnado e amará o doce Salvador com um amor mais terno e mais nobre. Cuidará de sua existência
nutrirá com o labor de suas mãos, protegerá contra o furor dos que, à instigação do demônio, juraram sua perda, e conservará para o dia de sua grande imolação. Ele é o protetor da Sagrada Família, ele é o pai nutrício de Jesus, ele é o garantidor daquela casa. É o pai de família. Imagine, José, ele tem a Jesus de fato como seu filho. E Jesus o tem como pai. Sabe Jesus que o seu pai é o pai do céu, mas tem José como pai do coração. Sim. E a responsabilidade de José é imensa. Ele tem noção de quem ele deve zelar e guardar. Imagina isso na cabeça, como a gente costuma falar, de um reles mortal. Isso é muito sério. E ele honrou com o seu compromisso até o último dia de vida. E ainda diz o autor, e mais, a presença de São José na Sagrada Família tem por efeito subtrair aos olhos do demônio o fato da concepção milagrosa de Jesus. José, pela sua virtude, pelo seu silêncio, por uma vida ordenada, ele não deixa rastros para o demônio desconfiar que aquele menino recém-nascido era o próprio Deus. O demônio não tem acesso ao inconsciente. José foi avisado em sonho sobre Jesus. A informação de que Jesus é o Senhor e Salvador estava na mente de José, na mente de Nossa Senhora. E José silencia para não dar brechas ao demônio que desconfiasse de que Jesus era Deus e o Salvador, era o Verbo encarnado. Meus irmãos, José protege a Sagrada Família de todas as formas. Como pai, como trabalhador, como zelador da casa, como esposo, como homem diante da sua esposa, como pai diante do seu filho e como santo diante do demônio. José, ele alcançou este altíssimo nível de vida espiritual porque ele ajudou muito o Espírito Santo pela virtude, pela prática da virtude. Você está entendendo aonde eu quero chegar? Eu e você não somos São José, mas queremos alcançar essa vida de santidade que ele alcançou. E se a gente não colocar na cabeça de uma vez por todas que a prática das virtudes é um auxílio poderosíssimo à graça de Deus, a gente não vai mudar de vida nunca. Não basta falar que eu sou um homem, uma mulher de Deus, amo a Deus e eu rezo de vez em quando, se eu não tiver uma mudança concreta no meu agir, no meu comportamento, na virtude da minha vida. Eu preciso trabalhar urgentemente a vida de oração. Por isso que o primeiro curso que eu lancei nesse projeto foi um curso sobre vida espiritual, sobre vida de oração, projeto de vida espiritual. Agora, se eu não juntar à vida de oração uma prática de virtude, a minha conversão ela fica muito complicada, retardada, porque eu não colaboro com a graça, eu atrapalho a graça quando eu não dou atenção para o caminho das virtudes. Posso ser um homem da igreja, referência até para outras pessoas, como uma pessoa que reza, uma pessoa de Deus, mas se o meu comportamento não condizer com essa vida de oração, com esta imagem de bom moço da igreja, nada é feito, não há testemunho, não há verdadeiramente conversão. Eu preciso me encher da graça pela vida de oração, mas eu não posso perder essa graça pela ausência de virtudes. E existe uma virtude em que nos espelhamos a partir de José, que é a virtude da ordem, filha da virtude da prudência, que é tão importante para nós, tão importante para nós. E esse é o primeiro exercício quaresmal que eu quero te propor. Nós vamos praticar durante 40 dias a virtude
da ordem, de uma forma concreta, diariamente. Nós vamos observar isso na nossa vida. 40 dias observando e praticando a virtude da ordem. Mas isso é assunto para a próxima aula, onde eu vou lhe propor de fato esses exercícios quaresmais para uma conversão sincera, para uma mudança de vida sincera, inspirados e amparados no patrono da Igreja, o glorioso São José. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.